galerinha, beleza? Como é que vocês estão nessa quarentena? Tão tranquilinho? Então, vamos lá para mais uma aulinha agora de Física A. Essa é a aula de número 7, se eu não me engano. É de número 7. E, bem, nós vamos falar um pouco sobre a primeira e a terceira lei de Newton. Como eu comentei um pouco no vídeo passado, a gente vai começar agora a trabalhar com as leis de Newton, a primeira, a segunda e terceira lei de Newton. Mas nós vamos começar então com a primeira e com a terceira. Sim, a gente vai pular a segunda por enquanto. Tô nem aí. Então, o que basicamente a primeira lei de Newton fala? Ela é a famosa lei da inércia. Então, bem, o que a lei da inércia ela quer dizer pra gente? A lei da inércia ela diz basicamente que quando a gente tem alguma coisa empurrando, certo? Essa coisa tende a continuar o movimento dela se nada vai lá e obstrui a passagem. Tá, mas o que isso realmente significa, professor? Eu não tô entendendo nada. Pra mim isso é frase grega. É um pouco, porque essas coisas foram pensadas há muito tempo atrás, então foi pelos gregos mesmo. Mas, bem, o que diz é que assim, quando você está empurrando alguma coisa e você deixa de empurrar, ou seja, você para de empurrar, aquilo lá não para até que alguma coisa aconteça. É basicamente isso. E o que a gente chama de alguma coisa acontecer, a gente chama de forças. Então, algumas forças atuam sobre aquele objeto para que aquele objeto continue o movimento ou pare o movimento de uma vez, ok? Continue o movimento que eu digo é que ele aumente o movimento ou, enfim. Porque a tendência é o objeto ele continuar, certo? Então, se você vai lá, por exemplo, um exemplo bem clássico é a gente pegar um amiguinho, colocar naquelas cadeirinhas que tem rodinha. Eu não tenho ela aqui, infelizmente. Mas você tem aquela cadeirinha que tem rodinha e você empurra teu amigo. A não ser que teu amigo caia, que ele bate na parede, que ele tombe, coloca o pé no chão ou qualquer outra coisa do tipo. Ele vai ir reto infinitamente até alguma coisa para ele, ou se nada para ele, ele só vai continuar, ok? Então é basicamente essa a ideia. No mundo real, isso é um pouco mais complicado de ser visto, porque assim como nós vamos trabalhar daqui a algum tempo, a gente vai ver que existem forças como a força de atrito que acabam parando a gente na vida real. Mas aí, quando a gente imagina esse tipo de contexto, esse tipo de experimento, a gente leva muito em consideração, por exemplo, o vácuo. Que o vácuo ele não tem nenhuma força agindo sobre a gente. Então, no vácuo a gente consegue fazer esse experimento mais facilmente. Mais facilmente, entre aspas, né? Porque é meio difícil você ir no vácuo, né? Pensando por esse lado. Mas o que eu digo mais facilmente é que não tem outras forças aplicando. Porque, como eu falei, as forças elas aumentam ou diminuem o movimento. Então, a força inicial de você empurrar a pessoa é uma força que aumenta a velocidade. Então, a inércia, ela também diz entre corpos parados e corpos em movimento. Então, no primeiro caso que eu falei, um corpo em movimento, você vai lá e empurra ele, ele tende a continuar em movimento. Assim como um corpo parado, ele tende a ficar parado. Então, se você está aqui e nada acontece, você tende a continuar livre sem nada acontecer. Por exemplo, você tem lá, eu tô aqui, por exemplo, com, sei lá, uma carteira ali parada. Se eu não aplicar a força nela, se eu não empurrar ela, se não acontecer um terremoto no Brasil, que é muito difícil, ou se, sei lá, ela criar vida, por exemplo, ela vai continuar ali parada. Então, essa lei da inércia, ela diz tanto quanto corpos em movimento como corpos parados, ok? Então é basicamente isso, a primeira lei de Newton, que diz um pouco sobre a lei da inércia. E agora vamos falar um pouco sobre a terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton fala? Ela fala sobre uma ação e reação. E o que seria essa ação e reação? Ela diz basicamente que tudo que você faz tem alguma coisa que vai contra você. Então, se eu empurro alguma coisa, essa coisa também me empurra. É um pouco estranho você pensar assim, mas é basicamente isso que acontece. Então, quando você aplica uma força em alguma coisa, essa coisa também está implicando uma força em você. Por isso que fica mais difícil, por exemplo, você empurrar qualquer coisa. Porque à medida que você empurra ela, ela também empurra você. Por exemplo, quando a gente vai andar. Quando a gente anda pra frente, certo? E a gente empurra o pé pra trás. Então a gente pega o nosso pezinho, lindo e maravilhoso, e empurra o pé pra trás. E essa empurrada que a gente joga pra trás, o chão empurra a gente pra frente. Essa é a ideia. Ou num foguete, por exemplo. O foguete ele tem a propulsão dele, certo? Então você tá aqui com o foguetezinho. E o foguete ele joga muita força pra baixo, certo? Então ele vai lá e joga combustível em chamas,
diversas coisas ali que tem um processo para que faça essa propulsão para cima. E tudo aquele monte de objeto que ele está jogando para baixo faz com que ele vá para cima. Ou, por exemplo, um avião. Um avião, quando ele está voando, ele tem as turbinas dele, certo? E essas turbinas, elas jogam uma quantidade tão grande de ar para trás, com uma velocidade tão alta, que aquela velocidade alta do vento, no caso, né, o próprio ar, que é jogado para trás, faz com que o avião vá para frente. E assim para todas as coisas que a gente conhece. Então, todas as coisas que a gente conhece, quando a gente vai se movimentar para frente, digamos assim, a gente está fazendo uma força para trás para que essa força para frente aconteça. E bem, quando a gente vai trabalhar com força, a gente pode ter dois tipos de força. O primeiro é a força de contato, que é uma força um pouco mais fácil da gente ver, que é basicamente essa força que eu estava comentando até agora, certo? E tem as forças de campo. As forças de campo, elas normalmente atuam à distância. Então, por exemplo, quando a gente pula, certo? A gente sai do chão, certo? E a gente não tem mais contato com nada. Tirando o ar, mas em tese com nada. Porém, a gente volta de volta pro chão. A gente volta de volta pro chão. Estranho. Mas a gente volta pro chão, ok? E esse voltar pro chão acontece porque tem uma força de campo atuando nisso, que é a força gravitacional, onde a Terra puxa de volta a gente pro chão, certo? Então a gente tá aqui e a Terrinha tá aqui, e a hora que a gente sai da Terra, a Terra volta e puxa a gente. É uma força de campo, uma força gravitacional, como eu comentei. Então são essas duas forças que atuam no movimento. Algumas coisas importantes pra gente ressaltar sobre isso. A ação e reação, ela é sempre oposta uma à outra. Então, sempre que uma é para frente, a outra é para trás. Sempre que uma é para esquerda, a outra é para direita. Sempre que uma é para cima, a outra é para baixo. Ok? Então, nesse caso, por exemplo, quando eu pulei, certo? Então, imagina que eu pulei e no momento que eu tô aqui no ar. O que acontece? A Terra tá me puxando para baixo, certo? E ao mesmo tempo, eu tô sendo puxado para baixo, certo? E a Terra ela tá sendo puxada um pouquinho para cima. Um pouquinho. Bem pouquinho, que a gente vai ver um pouco mais qual que é essa força que vai me puxar de volta daqui a algum tempo em força gravitacional. Mas a Terra vai puxar a gente um pouquinho para cima. Quer dizer, a gente vai puxar a Terra um pouquinho para cima e a Terra puxa a gente para baixo. Ok? Numa aceleração de 9,8, como a gente estava estudando até agora. Ok? Então essa é a aula de hoje. A aula de forças ela é um pouco mais simples. Ok? Eu vou fazer um exercíciozinho básico. É o primeiro exercício da lista de conteúdos. Lista de exercícios, desculpa. Então, quem quiser primeiro resolver a lista, depois ver essa parte do vídeo, fique à vontade, ok? Mas só pra avisar que agora eu vou estar fazendo um exercício. Vai ser só um só, mas tô fazendo aqui. Então vamos lá. O primeiro exercício ele diz o seguinte: a Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons, ok? Pode então afirmar que o pacote de arroz. Então, qual que é a ideia do exercício? O exercício ele pega um pacote de arroz, qualquer pacote de arroz. Quer dizer, qualquer não. Um pacote de arroz de 49 newtons. Quem quiser saber mais ou menos a massa do arroz, é só dividir por 10. Ok? 10 não, 9,8. Resumindo, 10. Que vai dar mais ou menos um pacote de arroz de 5 quilos. Então é um pacote de arroz normal que a gente compra no supermercado. Ok? Beleza. Não pode se afirmar, pode se afirmar então que o pacote de arroz ele atrai a Terra com uma força de 49 newtons? Ou, letra B, a Terra atrai com uma força menor do que 49 newtons, não exerce força sobre a Terra, repele a Terra com uma força de 49 newtons, repele a Terra com uma força menor do que 49 newtons. Então vamos lá. A letra certa é a letra A, no caso, mas vamos explicar por que as demais estão erradas. Bem, como eu falei agora há pouco, a ação e reação ela tem uma força igual e oposta. Então, a força que você exerce em alguma coisa é sempre igual a que ela vai exercer em você. É exatamente igual, ok? Não vai mudar em nada o módulo da força, apenas o sentido. Então, como eu comentei, uma é para cima, outra é para baixo. Uma é para um lado, outra é para o outro. E assim por diante. Então, bem, não tem como ser menor, ok? Não exerce força nenhuma sobre a Terra. O arroz ele tem que exercer uma força sobre a Terra, senão não existiria essa lei da ação e reação. Senão essa lei não seria verdadeira, ok? Repele a Terra com uma força de 49 newtons. Bem, vamos lá então.
Como eu comentei agora há pouco, quando eu pulo da Terra, a Terra atrai a gente de volta para baixo e a gente atrai a Terra um pouquinho para cima, ok? Então, vai ser a mesma força, porém, vocês conseguem entender que é um pouco mais simples, um pouco mais fácil eu puxar o meu peso, digamos, uns 60, 70 quilos, do que puxar a Terra do que com um peso de algumas toneladas. Então, essa força é a mesma, só que lembra um pouquinho quando a gente tinha lá F igual a ma, que a força depende também da massa do objeto. Então, a aceleração que eu vou ter em direção à Terra é muito maior do que a aceleração que a Terra vai ter na minha direção, ok? Então, por isso que não muda muita coisa. Tipo, a Terra não... não é 10 mil pessoas pulando de um lado da Terra que a Terra vai vir lá e vai dar uma viradinha, ok? Precisaria de uma massa muito, muito, muito maior para que fosse alguma coisa relevante. Mas é só uma curiosidadezinha, ok? E por último, mas não menos importante, a letra E, que fala que o arroz ele repele a Terra com uma força menor do que 49 newtons. Então, tem duas coisas erradas aí, é a parte de repele, certo? Porque vamos imaginar em vetores, ok? Então estou eu aqui e a Terra aqui. A Terra um pouquinho maior, ok? Eu pulei da Terra, certo? E no caso ele diz que a Terra atrai o pacote de arroz, então o pacote de arroz está vindo para cá, ok? E ao mesmo tempo, o pacote de arroz ele repele a Terra, então teria mais um vetor para cá. Então seriam dois vetores para cá, certo? Então seria o vetor a Terra atraindo o arroz, certo? Então o arroz está aqui e a Terra tá vindo para cá em direção à Terra. E a Terra ela tá repelindo, ou seja, ela tá indo, quando você repele alguma coisa, aquela coisa vai contra você, certo? Então, por exemplo, dois ímãs, quando os ímãs se repelem, um diverge do outro, ou seja, um vai na direção contrária do outro. Então a Terra também viria para cá. Então teria dois vetores na mesma direção. E que não é o que acontece. Que, como eu falei, para que seja ação e reação, os dois têm que ter sentidos opostos. Então, enquanto aqui tá os dois indo para a mesma direção, o certo seria os dois indo para a mesma direção. Por isso que eles se atraem, ok? E a outra parte errada da letra E é que ele diz que a força seria menor do que 49 newtons. Como eu comentei, a força é sempre igual. Então, não importa o que aconteça, a força é sempre igual nesses exercícios, ok? Então, só esses pontozinhos aí. Algumas coisas sobre o que pode cair no vestibular, no Enem, quanto a isso. Normalmente, ação e reação, ela trabalha um pouco mais. Você vai trabalhar um pouquinho mais com isso. Tanto a ação e reação e a inércia em conceitos. Então, como eu falei, e também como vai ter nas listas, são poucos exercícios que vão ter cálculos para você fazer. Se for cálculo, vai ser alguns cálculos que você tem que fazer, mas associados a outros conteúdos também. Então, o cálculo que você vai fazer em si vai vir de outro conteúdo. Ação e reação é apenas um conceito a mais que você vai ter que utilizar para que aquele exercício faça sentido. Para que aquele exercício ele tenha uma verdade física quanto a isso, ok? Então, é isso sobre a aula de hoje. E espero que tenham gostado. Se inscreva aí embaixo. Ativa o sininho para as notificações. E tamo junto.